te falar que essa dor, essa tristeza vai passar, que essa tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra te dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Sei que às vezes é difícil entender, aceitar sua vontade, o seu querer, pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar. Meu irmão, vou te dizer mais uma vez: acredite, o Senhor fez o que tinha de ser feito. De parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Boa noite com Jesus. Às vezes vem uma coisa para a gente assim, em cima da hora e a gente tem que anotar, né? Pois bem, nós vamos ficar de pé, vamos remir o tempo. No dia da ceia, o tempo tem que ser bem aproveitado, por causa
da dificuldade de locomoção que muitos irmãos têm. Contudo, a gente continua advertindo, pedindo os irmãos que ficam para o lava-pés não terem pressa. A pressa só faz burlar a ordem, confundir as coisas, atrapalhar, entristecer o espírito e nada mais do que isso. De uma forma normal, com ordem, cada um por sua vez, termina muito mais cedo e sai todo mundo em paz. São Mateus capítulo 7, verso 24 ao 29. É onde nós vamos ler na Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mais uma vez, ó Pai, nós oramos a Ti neste lugar, o que significa muito, muito mesmo. O significado talvez seja maior do que aquele que nós conhecemos. A dimensão é maior, muito maior, daquela que nós temos a noção. Tem muito significado orar na igreja. Levantar a mão sem ódio no santuário. Levantar a mão de perdão. Levantar a mão significando que está se humilhando diante do Senhor e diante mesmo das pessoas, dos irmãos, mais errados que sejam. Nós pedimos ao Senhor aceitar-nos nesta hora todo mundo ajoelhado aos pés uns dos outros, em espírito. Daqueles que nós achamos que nos ofenderam, e ao invés deles estarem ajoelhados nos nossos pés, nós é que estamos ajoelhados aos seus pés. Isso é muito profundo. Oxalá que toda a igreja se armasse dessa forma. Todas as irmãs e irmãos, quando tivesse às vezes até irado com a pessoa, se ajoelhasse a seus pés em espírito e pedisse graça e misericórdia por si mesmo e por aquela pessoa. Nesta hora nós fazemos isto. Em pensamento nós podemos ver muitas pessoas, as quais nós gostaríamos de abraçar, de perdoar, de pedir perdão, de gozar da comunhão. Mas o Senhor sabe melhor todas as coisas. Muitas delas já partiram, estão na glória, talvez. Então, são coisas que nós temos que deixar diante do trono da graça. São mães, pais, mesmo irmãs e irmãos. Nós te suplicamos, ó Deus, que Tu venhas nos conceder esta graça
de nos encontrarmos humilhados e humildes. Em nome de Jesus Cristo, porque só assim nós alcançaremos perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos, Senhor. Eu tenho meditado, assim, morre uma atriz, então diz, é o crime do ano. Morreu assassinada, a nação está chocada porque uma atriz morreu assassinada. Enquanto naquele mesmo dia morreram tantos pais de família, tantas mães, e a nação não está chocada. Morre um piloto de automóvel, a nação fica chocada, fica de luto. Mas hoje é interessante que antes da escola dominical, uma pessoa, um irmão me chamou no telefone e eu atendi. Ele disse, olha, a minha esposa faleceu. Mulher nova, 32 ou 34 anos. Bonita. Nova. Ela sonhou que eu tinha ido no hospital, orado por ela, e ela tinha sido curada. E eu fui lá, orei por ela. Tive um bom momento com ela lá. Seu marido, o diácono, irmão Sebastião Veras. E hoje, quando ele disse que ela tinha falecido, eu entendi tão claro o sonho dela. De fato, ela foi curada, porque ela disse, o Senhor me batiza em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu disse, claro, batiza. É só você levantar daí, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pediu perdão para o marido. Eu mostrei o quadro de Isaías 53 para ela. E agora de manhã ela estava no cemitério de Santana, sendo velada pela sua família. Eu dei um pulinho lá, mesmo antes da escola, abracei o seu marido, que entregou domingo passado aqui. Um moço novo também. Eu disse, olha, ela foi sarada, ela foi curada. Deixando 2 filhinhas ou 2 filhos. O mundo não sabe disso. O mundo não está de luto, o país não está de luto. Pelo contrário, os céus estão de festa. A Bíblia diz assim, que os céus ficam em festas, os anjos cantam, louvam a Deus por uma pessoa que é salva, uma alma que é salva. Muitas delas foram novas ainda, simplesmente para serem salvas. O irmão Branham disse que ele orou por aquela irmã lá no hospital e ela foi curada. Foi curada e logo ela se despediu e foi embora para a glória. Então ele pediu a Deus uma explicação. Ele falou, eu preciso de uma explicação sobre isso. Como é que o senhor cura a mulher, depois ela morre? Ele pagou muito caro por causa disso. Essa questão de querer explicação. Depois que ele sofreu muito por causa dessa pergunta, dessa interrogação, quando ele não estava lembrando daquilo, Deus então veio para ele e disse, olha, ela estava morrendo num rio, afogando-se, e ela foi salva. Eu permiti que ela fosse salva da morte naquele dia, porque ela não estava salva.
Isto quer dizer, a pessoa que está na mira de Deus para ser salva. Ela não morreu quando estava sendo afogada lá, porque ela não era salva. Então, depois que ela foi salva, eu a recolhi. E agora? Você quer mais resposta? Não tem por que estar perguntando. Deus tem milhões de formas de agir. Nós não podemos sujeitar a Deus a uma regra. Sujeitar Deus a uma regra. A uma norma. Porque Ele pode agir da maneira que Ele bem, até contra a palavra dEle, se Ele quiser. Ele é soberano. Nós somos obrigados a ficar com isso, a ficarmos com o que está escrito. Mas Ele não. Ele pode mandar dizer para não fazer imagem, depois ali mandar fazer imagem. Dizer, isso aí fui eu que mandei. Põe lá. Isso quer dizer soberano. E ao longo destes anos, eu não estava pensando em falar em cura divina. Ao longo desses anos eu tenho visto pessoas ser curadas, e são pessoas ímpias. Elas não estão nem no plano da salvação. E foram curadas e são curadas. Enquanto pessoas fiéis, santas, sofrem uma doença e por muitos anos, quando não morrem, novas. Tenho visto isso demais. Às vezes um ímpio é curado. A gente não faz mais aquela lista de testemunhos, de coisa. Mas sabe-se de moça da alta sociedade de Goiânia, filha de médico. Foi levada a roupa dela, trazida no tabernáculo. Ela foi curada depois de voltar de São Paulo, desenganada, com câncer. Ela foi curada misteriosamente para continuar a sua vida no mundo. Quem sabe, né? Ela vai ficar velha e vai alcançar a salvação. O filho de um médico também, um garoto, voltou desenganado, parece que até do exterior. Foi curado poderosamente para continuar, crescer e continuar lá no seu mundo. Então, Deus é quem faz isso. Nós não temos que ditar nada para Deus. Simplesmente nós temos que nos colocar à sua disposição e em tudo darmos graças. Almoçamos com o irmão José Quirino, lá em Brasília, lá em Taguatinga, pioneiro da obra lá em Brasília. E ele estava dizendo uma coisa, olha, eu estava ouvindo uma fita do senhor, ou foi uma mensagem no rádio, não me lembro, e o senhor disse que há coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende, mas aquilo é para o bem. E na hora a gente não entende, acha que foi um grande mal que aconteceu. Então ele, contando assim, disse que sua esposa subiu é o que tem que ter muito cuidado, subir em banquinho, em tamborete, em coisa, para botar água no xaxi, aquela coisa, subir no vaso do banheiro. Isso tem dado acidentes terríveis. E ela subiu ali, caiu, bateu o braço, quebrou, bem aqui. Um acidente desagradável, claro, muito desagradável. Me parece, não, ela deve estar conosco aqui hoje. E o certo é que ela foi levada para o médico. Quando o médico foi examinar, ele disse, olha, a salvação
da sua mulher foi ter quebrado o braço. Porque ela está com o princípio de porose. Porose que fala? É porose? Hã? Osso poroso. É. E se ela não tivesse quebrado o braço, quando você descobrisse, já era tarde. Já era tarde, você não ia descobrir. Aí então veio a mensagem para ele na hora, ele lembrou. Ele lembrou. Ele guarda muitas mensagens, tanto que quando eles ligaram a antena que eu estaria com eles lembraram de uma fita. Eu falando aqui numa escola dominical de arroz com caldo de frango, aquele franguinho de caldo amarelo, e disse que eles estavam ouvindo a fita, estavam muito longe, estavam com fome demais o dia que eles ouviram a fita. E eu falei na escola dominical, nem não é hora de falar isso, porque muita gente fica com a boca cheia d'água, né? E eles ouvindo a fita e com fome. E essa fita é sinal que a família guarda muito o que ouve, né? Resultado, comi um arrozinho com caldinho de frango amarelo de açafrão, mas daqueles que só a mamãe sabia fazer. É bom guardar as fitas, né? As mensagens, né? Mas, irmãos, Deus sabe o porquê disto. Eu quero falar ligeiramente, eu tenho 30 minutos para isso, sobre signos versus novo nascimento. Agora, quando se fala de signo, a primeira coisa que se pensa é em casamento. Porque é uma vida a dois, ela é de um signo, ele é de outro, e tem que saber se os signos combinam ou não. A primeira coisa. Mas acontece o seguinte, antecipando, para que ninguém se precipite, o signo não tem influência somente para a vida conjugal. Na vida conjugal. Tem influência nas empresas, no trabalho coletivo. Tem influência na lavoura, para plantar, tem influência de todas as maneiras, inclusive na salvação. Porque há naturezas que não vão ser salvas. Não tem como ser salvas. Não se precipite. Fique aí. Tem aquela pessoa do signo que é manso, que é cordeiro, que é humilde, de coração. Tudo indica que ela já está salva, né? Mas vocês devem lembrar da fita do programa nessa semana. Onde se você já nasceu manso, humilde, glória a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que você nasceu de novo. Nós vamos ver assim. Antes, porém, eu quero dizer ainda alguma coisa mais objetiva sobre a comunhão. É se um irmão, que é seu amigo, sua amiga, uma irmã particular, sai da comunhão de uma forma rebelde, e você mantém aquela amizade, você vai sair da comunhão também mais cedo ou mais tarde. Alguns deles eu avisei pessoalmente, ou você continua com fulano, daqui a uns tempos você não está, ele não blasfema contra a mensagem, não mexe com a vida de ninguém, está fora da comunhão. Paulo não abriu mão disso aí, bem como o profeta. Agora, isso é uma coisa que eu queria falar antes, e estou pondo aqui entre parênteses, como observação. Mas vamos pensar aqui um pouquinho nisso que o irmão Brana fala na mensagem Perguntas e Respostas, número 3. Número 3. Parágrafo 55. Ele diz que nós temos que sair da infância. Interessante. Mas você tem que tirá-los daquela infância
para levá-los à idade adulta. Então, essa é uma função específica dos pastores, dos ensinadores, daqueles que ensinam, tirar as pessoas, a igreja, de uma etapa de infância constante, de rudimentos apenas, mas para uma idade de adulto. Se uma criança nasce e bonitinha, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e dorme bem, come bem, e mamãe e papai, mas não passa daquilo, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, está o pichotinho correndo, criancinha, toda a vida. Ele pode ter quanta saúde, o quanto tiver, tem algo de errado nele. Aqueles pais não vão ser felizes, porque ele não cresceu. Ele tem que ter um crescimento. Inclusive, a criança normal, você pega ela, há casos que depois pode sofrer uma alteração, mas de uma forma normal. Aos 2 anos de idade, você mede a criança, multiplica por 2, vai ser a estatura do seu filho, da sua filha. Se der 80 centímetros, com 2 anos de idade, ele vai ter 1,60 m. Ela vai ter 1,60 m. Se der só 60, pode saber, ela vai ser uma baixinha de 1,20 m. Isso, toda regra tem exceção, pode acontecer alterações, não é? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra é que tem que sair da idade de criança, de infância, para a idade de adulto, crescer, desenvolver, até mesmo se civilizar. Porque, num sentido, nós temos que acompanhar a evolução. O profeta disse, eu podia ir para casa a pé, mas Deus me deu um automóvel. Por que eu vou de bicicleta? Eu estava com a bicicleta aí para exercício, então chegou um irmão lá do Paraguai, disse, eu pensava esperar o irmão chegar a cá num carro de luxo, e chega numa bicicleta, como ele é humilde, pensando que o pastor Joaquim era um grande homem. Eu falei para ele, não é porque eu estou de bicicleta que eu sou humilde, não. Você está muito enganado. Cara, é infância. É criancice, porque você vê uma pessoa de bicicleta, acha que é humilde. Você podia estar até de cavalo de pau, montado num cabo de vassoura, o que não significa humildade. Isso é verdade. Não tem que discutir. Nós temos que sair da idade da infância, da infantilidade, e evoluirmos em entendimento, crescermos em entendimento. Para assim, então, nós podermos reger as nossas vidas de forma tal que elas possam ficar mais cômodas, mais suportáveis. Porque está se cumprindo exatamente, matematicamente, o que um cientista alemão disse há mais de 20 anos atrás. Ele disse, dentro de 20 anos, a vida no planeta Terra será simplesmente suportada. E a vida está simplesmente suportada. Você está suportando o calor do dia. O buraco negro está aí. Queimou o ozônio, o sol está queimando de uma forma diferente. E tudo que se estabelece na Terra não tem estabilidade hoje. E a vida está sendo simplesmente suportada, começando pela alimentação. A pobre da criança já nasce marcada,
degeneradas, células degeneradas. Um médico, semana passada, me falou isso. Ele disse, todos nós temos câncer. Todos. Todos os homens hoje têm câncer. Todo mundo. Um outro diz, todos somos epiléticos. O outro diz, todos têm labirintite. Todos. Simplesmente aquilo está como um vulcão dormindo ali. Apenas um motivo qualquer ele levanta. Só isso que está. Somos, sem dúvida alguma, um depósito de pus, de infecções perfumadas. Quando se perfuma. É o que está acontecendo. O profeta diz assim, ainda 30 anos atrás, ele disse, os lutadores de boxe hoje não são mais como aqueles. Se eles não têm mais a resistência de então. Isso 30 anos atrás. E ele mostrou, então, as coisas de granja e essa coiseira toda. Se a química está em tudo. A química está em tudo, tudo. Por isso que, por mais que você se controle, você está fazendo apenas um esforço para melhorar as condições. Não é pessimismo, não, é realismo, é realidade. E isso empobrece também, é claro, empobrece, de um modo geral, a capacidade de raciocínio, de juízo, de maturidade, de equilíbrio emocional. Então o profeta diz, você tem que entender que os nossos filhos, nós estamos vivendo sob uma condição do tempo. Uma condição terrível. Nós estamos vivendo a pior era que já existiu em todos os séculos, desde que o mundo é mundo. Sendo, porém, a mais gloriosa, desejada pelos apóstolos, pelos profetas. Por quê? Se trata exatamente da última era, da última hora. Mas ela se tornou em uma ardente fogueira. A sétima era é uma fogueira 7 vezes mais aquecida. Por que isso está lá prefigurado lá em Babilônia com Sadraque, Misaque e Abednego? 7 vezes mais aquecida. Ela reúne todos os males de todas as eras. Então, o que nós temos que olhar uns para os outros é como o profeta disse. Ela está enfrentando uma condição do tempo, como eu também estou. A minha filha está enfrentando a condição de um tempo horrível, como também a filha da outra. Não é só a sua, não. Nós vimos a mãe daqueles assassinos, daqueles facínoras, naquele filme do Joel, chorando só pelo seu filho, mas ela não chorou uma lágrima pelo que seu filho fez, matando pai, mãe e filha, violentando a mocinha tão pura, tão limpa. Ela não derramou uma lágrima. Então, se todos nós entendermos que nós estamos dentro do mesmo barco, e que ninguém pode botar o dedo em ninguém, e que nós estamos mais do que nunca precisando uns dos outros. O irmão Branham disse que isso está dentro do mistério. Ele disse, nós temos de concluir que nós estamos precisando uns dos outros mais do que nunca. Se eu passar um pouco, vocês me perdoem, mas a gente percebe quando o Espírito toma a coisa e tira a gente do esboço, e o que a gente vai fazer. Mas aqui,
nessa mensagem mesmo, a partir do parágrafo 60, ele diz: a primeira coisa, eu fui aquela pessoa e descobri a sua terra natal, o que tem muito a ver com a sua terra natal. Me permite um testemunho próprio. Meu pai morreu, assentou-se na cama para dormir, para deitar, e caiu, morrendo. Minha irmã, que estava com 3 anos, puxando pela mão: levanta, papai Caquinha, levanta, papai Caquinha. Ele chamava Joaquim Gonçalves Silva. Minha mãe tentou botar água na boca dele, não conseguiu, mas morto. Está bem. Eu estava com 60 dias apenas no ventre dela. Mas começou a coisa, dali começou a coisa. Esse é o testemunho, você tem o seu. Você tem o seu mistério. Então começou ali a coisa. E eu cresceria um homem muito local, muito atado à mãe. A razão? Lógica, porque eu não gosto de viagem. E que viria contribuir, como Deus me mostrou naquela visão, aquela grande torre aqui em Goiânia, com 4 pétalas, jogando luz para os 4 cantos da nação, para os 4 pontos cardeais. Agora, ele não mostrou, isso não foi depois que aconteceu, foi antes de acontecer. Isso já aconteceu, já está cumprido, não é verdade? Mas então tem muito a ver por essa cidade estar aqui no oeste, no centro-oeste. Tem muito a ver até com aquele localzinho ali, que eu não gosto nem de olhar para aquele lado. Então, a primeira coisa, eu fui aquela pessoa e descobri a sua terra natal. E soube que signo ela nasceu. E pude dizer o que foi o seu nascimento. De que maneira isto foi colocado em sua natureza natural, estabelecido em certa linha. Então, quando elas... Eu quero parar aqui. Vamos para o 90. Vamos para o parágrafo 90. Estou lendo perguntas e respostas número 3. A vantagem que nós temos aqui é essa mesmo, é variedade. Mensagem de ceia, falando de sigla, sim. Agora observe, se isto é a Bíblia ungida, muitos deles são ungidos, vê? Toda coisa é uma grande aglomeração, todas as espécies de mistura de Satanás com toda a sua astúcia, personifica isto somente ao ponto, quase está ao ponto. Há somente uma maneira pela qual você pode estar absolutamente certo. Examinando palavra por palavra, esta é a única maneira pela qual você pode. Mas para mim, uma pessoa, William Branham, ou qualquer outro homem ou mulher, para ser o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, isto é um erro. Mas para ser ungido com o seu Espírito, qual traz a sua própria pessoa, da sua vida, para você. Este foi um tipo tão bonito em Eliseu e Elias e Eliseu. Quando Elias foi tomado, Elias, o velho profeta, indo para casa. Está vendo? O irmão, hoje eu abracei com ele ali fora, ele está dizendo, ele disse, o irmão é o segundo irmão Branham. Eu disse, não, irmão, não é assim. Você está enganado. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é um povo. Ele estava cansado, esgotado, e lá havia uma carruagem do lado de lá do rio, para levá-lo para casa com cavalos de fogo. Observe você então, quando Elias e Eliseu atravessaram o rio, a escola dos profetas, lá em cima observando-os, e Elias tomou o seu manto, tocou no rio, e quando o fez, ele dividiu e atravessou. E ele disse ao jovem profeta, para que você está me ungindo, ou me seguindo? O que você deseja? Por que você está me seguindo?
Eliseu conhecia Elias. Ele disse: que uma porção dobrada do seu espírito venha sobre mim. Uma porção dobrada daquele profeta poderoso venha sobre mim. Agora, a igreja é o tipo de Eliseu. Elias é o profeta, Eliseu agora é a igreja. Não é um homem apenas. Ele disse: dura coisa pediste. Você deseja uma coisa muito dura. Se me vires, quando eu for tomado de ti, então isto virá sobre você. Então você pode imaginar como ele ficou de olho no profeta. Os magos ficaram de olho na estrela. E foi assim. Ele sabia que lá teria um maior ministério que viria, porque ele requereu uma coisa maior. E quando Jesus estava aqui na terra, ele era o Elias. Estas coisas que eu faço, vós também as fareis, maiores que essas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Agora, como que você fará isto? Observe-o. Quem é ele? A palavra. Observe-o. Agora, quando isto chega à criação de coisas, é verdade. Jesus nunca criou diretamente qualquer coisa e a trouxe à existência. Ele tomou uma substância primeiro. Ele tomou água e fez vinho. Ele tomou pão e fez mais pães. Ele tomou peixe e fez mais peixes. Mas ele prometeu que coisas maiores do que aquelas seriam feitas, vê? Agora, por quê? É num dia mais maligno do que era quando ele estava aqui. É a condição do tempo. As mulheres no tempo do apóstolo Paulo tinham muito mais suporte, muito mais amparo, nem se compara. Para começar, aquelas menininhas não tinham que sujeitar uma escola na condição da nossa. Só isso chega, não precisa falar mais nada. Elas não tinham que assistir esses espetáculos aí na rua. Isso continua sendo ele, mas usando o seu tabernáculo. Por quê? Do nada, Deus fez esquilos aparecer. Do nada. Ele não multiplicou esquilos, ele disse: haja esquilo. Foi um poder maior para uma era mais maligna, mais pior. E esta pessoa que está em você, que é o seu nascimento, você é John Doe, você nasceu um certo mês, e você nasceu sob um certo astro, você nasceu sob uma certa coisa, e aquilo tem algo a ver com você. Não adianta, tem que haver sim. Certamente tem. Eu sei que o papai costumava dizer: eu não posso plantar essas batatas nesta época porque a lua não está boa. Batata, raízes se planta o quê? Minguante, né? Mandioca, minguante. Se você planta ela minguante, você vai ter menos árvore e mais raiz. Se você planta na nova, em outra lua, você vai ter aquele mandiocal lindo, bonito, muita madeira, muita árvore e pouca raiz. Deus sabe exatamente na era em que Ele plantou o seu povo, sob qual circunstância Ele tem semeado essa semente. Não tenha dúvida. Você não pode plantar essas batatas, Billy, seu pai falava com ele. Eu dizia: eu não estou plantando na lua, papai. Eu as estou plantando no chão, é na terra, não é lá em cima, não. Então ele dizia: está bem, convencido. Vai em frente, você é cabeçudo mesmo. Você tem que ter uns galos na cabeça para aprender alguma coisa. Isso quer dizer, você tem que aprender para sair da infância, você tem que apanhar para poder aprender. Esse bebezinho bonitinho, olha, choque,
Mamãe, ó, mamãe está avisando isso aí, dá choque, dá choque. Um dia que ele meteu o dedinho lá na tomada, é que ele vai saber o que é choque. Aí ele vai saber. Ou mais cedo ou mais tarde, um dia ele mete o canivete no soquete lá, alguma coisa assim. Né? Você vai ter que ter galos na cabeça para aprender alguma coisa? Isso que sua mãe te ensina não resolve para você. Não resolve, não é? A mamãe é quadrada. Isso aí já era, mamãe. Já era? Está bem, espera mais um pouco. Você vai ver se já era. Vou lhes dizer, pegue uma tábua e coloque-a lá fora, em cima da grama, na sombra da lua, e observe o que acontece. Aquela grama logo morrerá. Coloque na luz da lua, você pode deixá-la lá por uma semana. Isto não afetará nenhum pouquinho. Mas põe na sombra dela. Observe o mar quando a lua muda no além. Quando a lua sai, a maré a segue, e ela está a milhões de milhas da terra. Não somente isso, vá até lá embaixo, no estado de Kentucky, e enfie uma vara lá embaixo no chão, até que você chegue à água salgada, e observe aquele cano com fundo. É ele quando o fluxo está ali, e observe como aquilo sai, vindo verticalmente lá debaixo da terra, certamente. Você planta algo que se espalha sobre a terra, na sombra da lua, observe isto ir para baixo e fazer como um rabanete ou como um nabo faz. Você o planta da outra maneira, observe espalhar-se sobre a terra. Certamente isto tem algo a ver. O módulo da lua, quando a criança é concebida, determina o seu sexo. Nós não temos observatórios para tudo isso. Mas aquilo é um aparelho, é tudo em harmonia funcionando. O zodíaco é uma Bíblia. Isso está funcionando dia e noite, isso está tendo influência sobre as pessoas, sobre sua filha, sobre seu filho. Porque tinha Arão em seu peitoral a pedra de nascimento de cada um daqueles patriarcas. Veja aquelas mães e o que elas sentiram, quando aquelas mães e aquelas mulheres hebraicas em dores sentiram seus filhos nascerem, colocarem seus nomes. A mulher determinava o nome da criança. Não era nome tirado de novela, não. Era na hora da dor do parto, ela falava o nome da criança. Tinha uma vindicação, o seu nome tinha significado. Que fosse para o bem ou para o mal. Mas tinha. Quando aquelas mães hebraicas, em dores, sentiram seus filhos nascerem, colocaram seus nomes, disse os seus nascimentos, e os colocaram em sua pátria, isso os estabeleceu para a eternidade. Num desses dias, quando eu vier a permanecer um pouco mais de tempo, eu desejo tomar aquele assunto. Exatamente. Então, observe Jacó, quando ele estava morrendo lá, quando ele colocou as suas mãos sobre os patriarcas e os abençoou, ele disse exatamente onde eles estariam. E isto é exatamente de acordo com os seus nomes, exatamente de acordo com os seus nascimentos, e certamente isto tem algo a ver com você. Então nós vamos sair de uma certa infância e encararmos a realidade de que nós estamos vivendo sob uma circunstância natural que parte, inclusive, até mesmo do nosso nascimento. De influências das quais nós não temos culpa. E quase todos casamentos que não são programados dessa forma vão ser casamentos neuróticos. Sem dúvida alguma, nós já estudamos isso. Agora, este é seu caminho de nascimento. Isto é que você é um homem natural
ou uma mulher natural. Agora aqui é que nós vamos chegar no eixo da coisa. É onde vai determinar o assunto agora. Bom, você vai ter 3 coisas. Veja. Você vai ter 3 coisas. Você vai ter separação. Você vai ter uma vida suportada, sofrida no casamento. Preste bem atenção. Se você tem que entender o natural disto. Que entre muitas coisas que contribuem para uma vida suportada, vamos dizer, no casamento, entre muitos outros detalhes, está o signo. Não precisamos ter medo disso. Ah, bom, então eu já descobri que a minha mulher não combina comigo mesmo, então meu marido não combina comigo, eu vou separar dele mesmo, mais cedo ou mais tarde. Não, não é assim. Espera aí. Nós vamos chegar lá. É simplesmente para você entender que existe essa condição. Então, agora é que vem a chave da coisa. Este é o seu caminho de nascimento. Isto é que você é. Um homem natural ou uma mulher natural. Mas quando você é nascido de novo, esta não é a consciência de fora mais. Aí que vem a coisa. Aí que vem a coisa que crianças, ou pelo menos até ministros desapercebidos, assustaram com a mensagem de Brasília. Você tem que nascer de novo, tem que casar de novo. Você tem que ser gerado de novo. Você tem que ter um reconhecimento. Você tem que ter uma identificação, você tem que ter até mesmo uma nova identidade com seu pai, com sua mãe, com sua família. É a única maneira de ser restaurado. Não existe outra maneira. Nós já estudamos que os casamentos neuróticos podem ir até o fim. Morrerem de velhos juntos, brincando, contendendo. É a vida suportada, sofrida, gemida, um gemer constante, quando devia ser alegria, estímulo, gozo, influência, harmonia, coisa casada com coisa. Mas quando você é nascido de novo, se você ora bastante, Deus vai te ajudar até nesse fator do signo. Você não tem que estar buscando horóscopo, não tem que fazer isso. Você tem que buscar a palavra. Ele disse, todo tanto que você orar é pouco. Nós aprendemos aqui, tem que existir atração biológica. Aqueles 6 fatores, fidelidade, coisa e tal, etc., tem que existir. E sobre tudo isto aqui, uma moça que é nascida de novo, não tem como ela casar-se com um homem que não é nascido de novo. Não tem. Não tem como ela ser enganada. Um rapaz que é nascido de novo, na expressão da palavra, do real e verdadeiro batismo do Espírito Santo, não tem como ele casar com uma moça que não seja batizada com o Espírito Santo. Por quê? Para se casar, eles vão ter que ter comunhão de espírito.
E logo, logo ela vai entender, meu espírito não combina com esse rapaz. Meu espírito não combina com o espírito dela. Então não tem jeito. É isso aí que o profeta disse. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então isso aí lhe será acrescentado. A coisa mais vital tem sido a mais negligenciada, porque falta coragem em nós de entrarmos nesses assuntos e tirar a igreja da infância. Então nós queremos sermão e gritar o povo, gritar e xingar as mulheres e coisa. Tudo bem. Isso faz parte do cardápio. Mas não é tudo. Não é o vital. A excelência da coisa está aí. Isso aqui não é lógica, não. Para os que já são casados, que Deus os cubra com a sua misericórdia. Mas vocês que ainda vão se casar, tem tudo para entrar por isso aí. É tão fácil, você sabe que ele não é nascido de novo. O profeta diz, não gasta muito tempo para você saber que aquela pessoa não é nascida de novo, sendo que você tem um novo nascimento. Se você não tem, você será enganado. É fácil. Não tem que ser profeta maior para saber se uma pessoa tem ou não o Espírito Santo. Isso não se identifica simplesmente por falar errado, por determinados erros, determinadas fraquezas, não. É por qualidade de espírito. Hoje nós aprendemos de manhã que Jacó, por exemplo, pelas suas atitudes, você diria, ó, esse aqui é um falso espírito. É um falso. Esaú, sim, é o verdadeiro. Pelo comportamento. Mas é discernir espíritos. Quem discerne espírito é somente espírito. Só o Espírito Santo. E se você fizer uma análise agora, você vai entender. Ele te deu um sinal, ele mostrou muitas vezes para você quem era ela. Ela deu sinais, ele deu sinais, muitas vezes. Mas você resistiu. Ela resistiu ao Espírito. Ele resistiu ao Espírito. Você disse, mas essa ceia está boa, não está boa assim? Está boa a ceia, né? Mas quando você nascer de novo, esta é a consciência de fora. E a de fora é o que você vê. Prova, apalpa, cheira e ouve. Mas dentro daquilo está o que você realmente é. Gente, você olha nos olhos dela, você vê a pessoa por dentro. Você não tem como se conter. Você olha nele, você olha nos seus olhos, você vê a pessoa por dentro. É comum, é natural saber-se que essas pessoas que não olham conversam olhando, mas olhando só para baixo, elas se tornam naturalmente em pessoas perigosas. Elas não dão os olhos para conversar. Não, esse olhar da maneira maligna, maliciosa, não é isso. Mas o normal de se conversar com a pessoa é olhando nos seus olhos. Dentro daquilo está o que você é realmente. Isto aqui fora, Satanás simplesmente te tenta e te bate de todas as maneiras aqui, mas aqui embaixo ele não pode fazer isso, a não ser que você deixe que ele o faça. Se você deixar, ele vai fazer. Você vai criar galos na cabeça. Isso não quer dizer que você não tenha o Espírito.
Mas você vai sofrer. Pois aqui você tem tido fé, e fé não vem da consciência de fora, suas razões, mas na fé não há nenhuma razão. Você tem tido isto de Deus e você sabe que isto está lá. Na fé não cabe razão. Ele disse, o médico disse para você, você vai morrer. Isso é câncer. Mas você diz, Jesus disse que não. A minha fé disse que não. Que não, doutor. Não me importa o quanto isso pareça errado, você continua sabendo que isto é certo. Você sabe que isso é certo. É o assim diz o Senhor, e não há nada que incomode aquilo, nem mesmo o seu signo, astro algum, natureza alguma. O diabo pode usar isso da casca, a casca. Agora, não se vive a dois sem casca. E Jesus sabia que ele não podia viver com a igreja nessa condição, nessa dimensão, sem conviver com a casca dela. Por isso que ele não nos trata como nós tratamos uns aos outros. Por isso que ele ainda disse, eu te amo. Essa expressão é a expressão mais profunda que existe no vocabulário de todas as línguas. Não eu te amo de cinema. Mas quando essa voz sai lá de dentro, isso tem uma finalidade eterna. E ele disse para ela, eu te amo. Eu te amo. Aí Paulo disse, e ele se entregou a si mesmo por ela. Conhecendo o seu signo, conhecendo que era de Capricórnio, de Leão, de Virgem, de Câncer, de Barata, seja do que for, ele disse, eu te amo. E eu morro por causa de você. Eu dou a minha vida por causa de você. E os irmãos chegaram a esse estado de darem a vida um pelo outro. Nada pode incomodar aquilo que está lá dentro de você. Quando aquilo é amor, é amor. Quando aquilo é fé, é fé. Quando aquilo é paciência, é paciência. Quando aquilo é piedade, é piedade. Quando aquilo é temperança, é temperança. Nada pode incomodar aquilo. Está movendo-se diretamente. Dificuldade não significa nada para com isto. Passando diretamente através dela. Pois isto é a palavra, e a palavra é a espada, e a palavra corta, e o amor vence, e o amor segue em frente, e o amor vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e a fé dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. A espada corta ela mesma, livrando de tudo mais. Vê você? Isso toma a mão da fé para segurar esta palavra e dizer, não, 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 Satanás. Por aqui você não passa. Você está usando a minha natureza. Eu nasci sob uma influência tal. Mas por aqui você não passa mais. Porque eu vou cercar isso com a espada. Veja. Então, conclusão. A ceia é uma oportunidade de uma nova vida. Há pessoas que deixam de tomar a ceia por causa do problema. Em vez de deixar o problema por causa da ceia, deixa a ceia por causa do problema. Quando a ceia é exatamente uma oportunidade para uma nova vida. Aqui, para terminar, Cristo, Mistério de Deus Revelado, a GO, aqui de Goiânia, parágrafo 115, o profeta diz, o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério
Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos? Veja, isso na família, isso no casal, pelo menos. É o novo nascimento, faz isso, faz a harmonia. Os signos não deixam. O novo nascimento bota você dentro do mesmo signo. Casa. Forma a harmonia. Por quê? É o que forma a harmonia nossa com Ele. E Deus, expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Ela vai conhecer, isso quer dizer, ela vai sair da infância e entrar na idade adulta, de conhecimento. A menina estranha, o sangue, aquela coisa toda, mas por fim ela fica adulta, ela tem conhecimento, sua mãe lhe ajudou, ela cresceu, encarou aquilo e viu que ela é normal na sua vida. É uma condição a ser respeitada, a qual ela tem que ser submetida. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é, não é somente reconhecer que é uma super igreja. Olha, Deus os abençoe. Eu voltaria aqui no parágrafo 60 para concluir, simplesmente reforçando este, porque eu parei ali. Ele disse: a primeira coisa, eu fui àquela pessoa e descobri a sua terra natal e soube que signo ela nasceu. E pude dizer o que foi o seu nascimento. De que maneira isto foi colocado em sua natureza natural, estabelecido em certa linha. Ela não tem como sair daquilo. Quando elas nascem de novo, elas estão aqui em outra natureza. Então ela deixa aquela natureza mesquinha, que é própria do seu signo, rilhenta, implicante, rabugenta, ciumenta, aquela coiseira toda faladeira. Elas estão aqui em outra. Então, quando você descobre essa natureza, que está no lado de dentro, no inconsciente, dentro da consciência, a consciência de fora te move para um lado, este é o seu nascimento natural. Então, eles criam algo e isto os coloca em quê? Sob os pés, e os coloca em uma condição de separação. Elas não sabem o que fazer, não sabem como e nem o que fazer. Mas ele vem e diz: o novo nascimento resolve esse problema. O Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.